Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 613. Tesouros. Há um total de 7 conjuntos de técnicas da espada do abismo místico, e eles estão todos aqui. O quarto príncipe deu um tapinha na cabeça, uma alegria indisfarçável brilhando em seus olhos. As memórias de 7 talentos da arte da espada nutridas pelo próprio Imperador Celestial do Abismo Místico estão agora de guarda no centro do país fantasma em minha mente. Eles podem me ensinar artes da espada a qualquer hora, em qualquer lugar, e também podem ajudar a proteger minha consciência. Quantas outras coisas, estão todas aqui. O quarto príncipe sacou uma espada longa verde esmeralda que tinha uma estranha forma de 6 seções. Esta era a Saint Lucius Eaves Sword, que eles fizeram um grande esforço para colocar as mãos desta vez. Quando a intenção do quarto príncipe foi canalizada para Saint Lucius Eaves Sword, uma porta verde esmeralda apareceu diante de Fan Xingjian. Então, a porta se abriu e um pequeno mundo foi apresentado a todos. O quarto príncipe disse: a espada dos 6 céus Saint Lu é um equipamento de restos divinos de nível 34. Mas a coisa mais incrível sobre ela não é sua capacidade de matar. Em vez disso, é o espaço criado dentro dela. Este espaço é do tamanho de mais de metade de uma academia regional, e também é essencial para suprimir o Hades Vault. Enquanto eles falavam, o quarto príncipe conduziu Philippe e Fan Xingjian para o espaço dentro da Saint Lucius Eaves Sword. No espaço, o chão abaixo de seus pés e o céu acima de suas cabeças eram todos feitos de correntes de ar verde esmeralda. Eles não se pareciam com o chão e o céu reais, mas ainda assim davam às pessoas a sensação de que estavam pisando no chão real. Havia até áreas de luz branca, dando às pessoas a sensação de que era dia, como no mundo exterior. Eles levantaram a cabeça, olharam para cima e viram que havia inúmeros palácios agrupados em todo o espaço. Eles eram todos feitos de jade e pareciam brilhar com brilho. Este espaço, que havia sido criado por um especialista em nível divino, era claramente diferente dos portões do submundo. Era quase como um mundo em miniatura real. O tempo não estava parado e as criaturas vivas também podiam ser armazenadas aqui. Os portões do Netherworld não podiam armazenar criaturas vivas, nem continham o fluxo do tempo dentro. O quarto príncipe, Fan Xingjian e Philippe voaram pelo espaço. Quando Philippe viu os luxuosos palácios, também ficou surpreso. Enquanto o quarto príncipe caminhava, ele apresentou: este é o salão de medicina, armazenando todas as ervas medicinais preciosas que a dinastia de Jade reuniu por mais de 10 anos. Philippe esquadrinhou o palácio que estava ao lado deles e quanto mais o fazia, mais surpreso ficava. Vinhas da luz do dia de 9 cores, flor das 7 chamas, sangue de meio gigante. Existe até a pedra preciosa Thunderbolt e a medicina da origem celestial. Existem tantas ervas medicinais preciosas. Essa medicina da origem celestial está perdida há muito tempo, apenas mencionada em história. E pensar que a dinastia de Jade ainda era capaz de reuni-la. Disse que mesmo que um especialista em nível divino comesse esse remédio da origem celestial, isso fortaleceria seu físico, aumentaria as habilidades de cálculo de sua mente e aumentaria seu cultivo. O quarto príncipe então apontou para outro palácio que estava surgindo com uma aura assassina, com flashes ocasionais de luz de espada e gritos de guerra. Este é o salão de armas. Ele armazena um grande número de armas forjadas por ferreiros de primeira linha da dinastia de Jade, disse o quarto príncipe. Fan Xingjian examinou o interior com a intenção de sua espada. Havia um total de 500 armas, e todas eram armas divinas superiores. As 2 espadas longas mais fortes exalavam ondas aterrorizantes. Ambos eram equipamentos de restos divinos. Não havia apenas armas. Além das 500 espadas longas, havia também 500 conjuntos de armaduras, todas elas em verde esmeralda, piscando com brilhos misteriosos e com impressões misteriosas nelas. Todos eles eram equipamentos divinos superiores de nível 29. Philippe disse, surpreso: estas poderiam ser as lendárias armaduras de primeira linha da dinastia de Jade, as armaduras do deus da morte Maia.
Disse que essas armaduras foram usadas pelos guardas imperiais do Imperador Celestial do Abismo Místico. Elas foram feitas do sangue e tendões de dragões como ingredientes principais e, em seguida, misturados com os restos mortais dos semideuses. Cada conjunto desses conjuntos de armadura pode permitir que até mesmo pessoas comuns voem para o céu, cavem no chão ou até mesmo quebrem barreiras de som. Eles também são impenetráveis por fogo, água, sabres e lanças. Eles podem até autorregeneração. E pensar que 500 conjuntos foram deixados para trás aqui. Com grande espanto, ele comentou, que grande quantidade de recursos. No momento, mesmo o Império provavelmente não seria capaz de reunir tantas armaduras divinas superiores. Se 500 cavaleiros outorgados colocassem esses 500 conjuntos de armaduras do Deus da Morte Maia, então eles seriam capazes de enfrentar um especialista de nível divino de primeiro ou mesmo segundo nível. O quarto príncipe balançou a cabeça. Esses tesouros preciosos não devem ser facilmente doados. Não é fácil encontrar 500 cavaleiros outorgados leais. Existem apenas 5.000 cavaleiros outorgados em todo o Império. Fang Xingjian entrou diretamente no salão de armas, entrando em suas profundezas. A cada passo que ele dava, as espadas longas superdivinas ao seu redor começavam a tremer suavemente. Eles pareciam estar tão agitados e ansiosos quanto um súdito encontrando seu rei, ao mesmo tempo em que exibiam submissão. Fang Xingjian finalmente chegou à área mais profunda do salão de armas, e duas espadas longas, uma vermelha e outra verde, estavam ali, flutuando silenciosamente. O quarto príncipe ficou atrás de Fang Xingjian e disse: estas são as duas espadas divinas, Jadifir e Vastiski, forjadas pessoalmente pelo próprio Imperador Celestial do Abismo Místico. Transmigration suor neles, e eles podem ajudar o usuário a realizar essas duas técnicas de espada. O Imperador Celestial do Abismo Místico tinha um total de 7 técnicas de espada. Destas, as 6 espadas elevadas ao céu, que formavam a estrutura principal, eram as que o quarto príncipe havia colocado em suas mãos. No entanto, as 6 técnicas de espada restantes também não eram fracas. Os 6 formações de transmigração realizadas pelos dragões fantasmas de Hades se originaram destas 6 espadas de transmigração. Ao ouvir isso, Fang Xingjian assentiu e agarrou a espada longa verde esmeralda. No momento em que o teve em suas mãos, ele pôde sentir uma vontade gelada jorrando em sua mente. A espada longa de fogo de Jade é um equipamento de restos divinos de nível 30. Com a intenção de espada das 6 espadas elevadas ao céu canalizadas para ela, a proeza de alguém seria pelo menos dobrada se eles usassem essa espada longa para realizar as 6 espadas elevadas ao céu. Fang Xingjian balançou a cabeça. É uma pena que esta espada longa parece não ser uma arma que o Imperador Celestial do Abismo Místico realmente usou para suas batalhas, certo? Mas é claro, disse o quarto príncipe. Para existências como ele, o equipamento de restos divinos comum não é mais útil. Além disso, ele teria que usar suas próprias armas. Seria considerado bom se ele os deixasse para seus próprios descendentes. Como ele poderia tê-los guardado? Escondido por milhares ou 10 milhares de anos por algum estranho que ele nem conhecia? Afinal, o Hades Vault é apenas uma preparação que eles fizeram para o futuro da humanidade, de boa vontade. Filipe assentiu. Eu me pergunto onde estão os descendentes do Imperador Celestial do Abismo Místico hoje, e se eles ainda têm a arma que o Imperador Celestial do Abismo Místico usou no passado. Fang Xingjian olhou para as duas espadas longas diante dele. Embora suas proezas fossem comuns, as intenções da espada neles foram deixadas para trás pelo Imperador Celestial do Abismo Místico. No momento, Fang Xingjian ainda não conseguiu removê-lo e, portanto, não conseguiu usar essas duas espadas longas para configurar a formação da espada de erradicação celestial. De certa forma, embora a proeza dessas duas espadas longas fosse comum, era por causa das intenções de espada do Imperador Celestial do Abismo Místico nelas que no momento atual elas eram quase indestrutíveis.
Fan Xingjian então seguiu o quarto príncipe e deu uma olhada em todo o espaço na Saint Lucius Evans Sword. Havia várias ervas medicinais, armas, armaduras, tesouros celestiais e terrestres, além de ouro e pedras preciosas. Havia até rações secas, roupas, materiais de madeira e metal e assim por diante. Era como uma casinha segura para quando o mundo acabasse. O quarto príncipe parou diante da porta do espaço e disse com uma expressão sincera: Xingjian, o que você acha disso? Eles não são ruins, mas para um especialista em nível divino, eles não parecem ser de muita utilidade. Fan Xingjian disse: para mim, o que é realmente importante são os legados da arte da espada mantidos no país fantasma que está em sua mente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 614. 4 espadas de erradicação celestiais. Isso é verdade, disse o quarto príncipe. É bom usar os vários itens no espaço da Saint Lucius Evans Sword para expandir a influência de alguém. No entanto, eles não serão capazes de trazer muito incremento à sua força. Então, uma pitada de determinação brilhou em seus olhos quando ele disse: Xingjian, pretendo usar o equipamento aqui dentro para a Academia Regional da Região do Grande Oeste. Fan Xingjian olhou para ele e perguntou: você quer unir forças com o segundo príncipe e comigo? Isso mesmo. Tenho uma preferência maior pelas opiniões políticas do segundo irmão. E com sua ajuda, acredito que vocês dois serão os únicos a ter sucesso, disse o quarto príncipe. Sou um seguidor do Deus da Verdade Universal e não estou envolvido na luta pelo trono. Não há muito na espada dos 6 seus Senlu que seja útil para mim. No entanto, posso trazer uma grande parte para aumentar os poderes do seu lado. Fan Xingjian olhou para Felipe, que acenou com a cabeça e aprovou. Eu sinto que isso também é bom. Xingjian, você é agora nosso líder e temos fé em suas habilidades e caráter. Também conhecemos profundamente o caráter do segundo príncipe. Seria o melhor se vocês pudessem conquistar a influência do primeiro príncipe. Vendo que os dois estavam de acordo, Fan Xingjian não insistiu em aceitar o contrário. Ele chamou o governador David, o chefe do departamento James, Tirante e o rei Dragão Negro, bem como Lilia, Anderson, Zhu Xingwen, Ferdinand, Robert, Anthony e Rota. Estes eram basicamente considerados subordinados de Fan Xingjian. No momento em que entraram no espaço dentro da Saint Lucius Evans Sword, todos ficaram muito surpresos. A boca do chefe do departamento James estava boquiaberta quando ele pisou com força no chão no espaço da Saint Lucius Evans Sword, perguntando: este é um espaço criado por um especialista em nível divino. Com o aceno de sua mão, as espadas longas Jadfir e Vastsky voaram para as mãos de James e David. Os dois olharam para as espadas longas em suas mãos e disseram surpresos, depois de um breve momento de atordoamento: equipamento restos divinos. Isso mesmo. Essas duas espadas longas são equipamentos de restos divinos de nível 30. As intenções de espada extremamente profundas do Imperador Celestial do Abismo Místico foram canalizadas para elas. Se você fosse usar essas espadas depois de ter aprendido as 6 espadas elevadas ao céu e as 6 espadas de transmigração, você seria capaz de lutar mesmo se estivesse enfrentando especialistas de nível divino. O quarto príncipe sorriu ao dizer isso. Filipe então também pegou uma fileira inteira de armaduras do deus da morte Maia através do espaço, exibindo-as diante de todos. Tirante caminhou até as armaduras, examinando-as e disse, surpreso: essas são as armaduras Maia do Deus da Morte forjadas pela dinastia Jade. E há tantas delas. Mesmo uma delas teria uma proeza 10 vezes mais forte do que a armadura de aniquilação do Abismo Celestial. Isso mesmo, disse Fan Xingjian. A situação está ficando cada vez mais caótica e enfrentaremos muitos inimigos no futuro. Cada um de vocês pode ter um conjunto de armadura. Isso aumentará a sua proeza de batalha. Então, com um aceno casual de sua mão, a fileira de armaduras do Deus da Morte Maia voou em direção a todos. As armaduras pareciam estar vivas, moldando-se à sua pele. Depois de um leve movimento, eles não podiam mais ser vistos.
Normalmente, eles eram semelhantes à pele de alguém, nutrindo o corpo e reabastecendo a energia vital e o sangue. Em momentos cruciais, eles podem se tornar armaduras novamente, protegendo o usuário. Com um movimento, Lilia saltou 100 metros no ar. Então, todo o seu corpo estava coberto por uma armadura verde esmeralda. As impressões misteriosas na superfície da armadura exalavam um leve brilho luminoso, com o brilho de muitos campos de força de apoio brilhando incessantemente em seu corpo. Então, com outro movimento, ela instantaneamente rasgou o ar, dando uma volta no céu a 30 vezes a velocidade do som. Incrível! Lilia disse em grande surpresa. Não há resquícios de consciência nesta armadura. Posso sentir um fluxo interminável de poder sendo transmitido ao meu corpo. O quarto príncipe disse. Os elementos remanescentes da consciência nas armaduras do deus da morte Maia há muito foram eliminados pelo imperador celestial do abismo místico. Agora, eles apenas fornecerão um suprimento infinito de poder. Além disso, a dinastia de Jade reuniu o poder de todos no mundo neles, forjando-os usando sangue e tendões de dragões, bem como restos de semideuses. Quando os cavaleiros outorgados os usarem, eles serão capazes de voar várias dezenas de vezes a velocidade do som. Eles terão o poder de perfurar os picos das montanhas, e sua defesa estará no nível máximo de 29. Eles também serão capazes de absorver os poderes das partículas de éter a qualquer momento e lugar para se recuperar. Ouvindo isso, todos imediatamente colocaram a armadura do deus da morte Maia. Mesmo os mais fracos, Antony, Ferdinand e outros cavaleiros da primeira transição tiveram instantaneamente os poderes dos cavaleiros conferidos de nível 29. Só que eles não eram páreo para semideuses. O chefe de departamento James e o governador Devi também tiveram suas proezas de batalha dobradas. Quanto ao tirante, como ele era muito forte, seus poderes não aumentaram muito depois de colocá-lo. O quarto príncipe então levou todos ao local onde estavam guardadas as ervas medicinais. Ele disse, vocês podem tomar ervas medicinais daqui. Existem várias ervas medicinais que podem limpar o corpo e fortalecer a vontade. Filipe disse, isso exigirá tempo para que os itens materiais sejam convertidos em poder de batalha. Vocês ficarão aqui no espaço da Saint-Lucie e Avensuor para cultivar. Dessa forma, você provavelmente será capaz de melhorar tremendamente depois de 1 ou 2 meses. Fan Xingjian observou com aprovação. Com eles tendo acesso até o 5º nível das impressões místicas, adicionados com eles tendo obtido os itens da Saint-Lucie e Avensuord, as habilidades de todos melhorariam tremendamente. Depois de fazer os arranjos para o cultivo de todos, Fan Xingjian e o quarto príncipe retornaram à Terra Sagrada, planejando receber os outros 6 legados de técnicas de espada do Imperador Celestial do Abismo Místico encontrados no País Fantasma dentro da mente do quarto príncipe. As 6 espadas subidas do céu do Imperador Celestial do Abismo Místico eram a estrutura principal, enquanto as outras 6 técnicas de espada eram o suporte. Todas elas eram técnicas de espada inigualáveis que atacavam à vontade do oponente. Além dessas 6 técnicas de espada, o que Fan Xingjian precisava ainda mais era uma compreensão dos 10 níveis do nível divino. Afinal, tendo atingido o nível 30 e o primeiro nível do nível divino, Fan Xingjian ficou um pouco perdido ao considerar que tipo de cultivo ele deveria fazer a partir de agora. Além de algumas introduções simples no livro do Caminho do Mar Montanhoso, ele não sabia de mais nada. Afinal, a Academia Regional não tinha nenhum método de cultivo para aqueles que atingiram o nível divino. No entanto, o Imperador Celestial do Abismo Místico ajudaria Fan Xingjian a preencher essa lacuna. Primeiro, os métodos de cultivo para as 6 técnicas de espada brotaram na mente de Fan Xingjian. Todos os tipos de técnicas de espada para apagar as memórias, abalar a vontade e esmagar o espírito entraram na mente de Fan Xingjian, um após o outro. Após a transição para o Eternal Sword Signeor, com a habilidade Sword Prowess, qualquer técnica de espada que Fan Xingjian pegasse atingiria imediatamente o nível 50. Quase 20 minutos depois,
O resto das 6 técnicas de espada do Imperador Celestial do Abismo Místico atingiram o nível 50. Então, ele as fundiu em suas 5 espadas matadoras de deuses. As 5 espadas matadoras de deuses originais focavam em dano físico. No entanto, agora que as técnicas de espada do Imperador Celestial do Abismo Místico se fundiram com elas, uma espécie de elemento de transmigração do submundo foi adicionado à intenção da espada mortal. Onde quer que a intenção da espada mortal de Fan Xingjian passasse, ela acabaria com a vontade, as memórias e o espírito, ao mesmo tempo em que carregava uma proeza de matar incomparável contra as vontades marciais. Sentindo as novas 5 espadas matadoras de deuses, agora equipadas com poderosas proezas físicas e mentais, Fan Xingjian decidiu apenas mudar seu nome, chamando-as de 4 espadas de erradicação celestiais. No momento, as 2 técnicas de espada de erradicação celestial de nível 50 melhoraram tremendamente as habilidades de Fan Xingjian. E se a formação da espada de erradicação celestial fosse realizada junto com as 4 espadas de erradicação celestial, elas dariam a ele uma proeza de matar incomparável. Portanto, Fan Xingjian então olhou para a conclusão tirada do Imperador Celestial do Abismo Místico dos meios de cultivo para os 10 níveis do nível divino. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 615. Cultivo de nível divino. As pessoas no primeiro nível do nível divino são capazes de materializar sua consciência. Sua vontade é seu poder e pode afetar o mundo físico. As pessoas no segundo nível do nível divino são capazes de transformar a vontade em carne e osso. E a menos que a consciência seja apagada, o corpo físico é quase indestrutível. As pessoas no terceiro nível do nível divino podem criar o corpo físico e resistência usando partículas de éter diretamente, conectando-se com as partículas de éter em todo o mundo. Eles são capazes de desfrutar de um suprimento infinito de energia e seu poder quase nunca enfraquece. Pessoas na quarta camada do nível divino podem usar a consciência para receber informações futuras de partículas de éter. Eles têm inspiração súbita e sentem tanto fortunas quanto infortúnios. Fan Xingjian tinha visto a conclusão para cada um dos primeiros 4 níveis do nível divino no livro do Caminho do Mar Montanhoso que havia sido passado pelos descendentes diretos da dinastia do Mar Montanhoso. O Imperador Celestial do Abismo Místico também descreveu os próximos níveis que se seguiram em seu legado. As pessoas no quinto nível do nível divino podem distorcer, dobrar e esticar o espaço. Eles são capazes de criar pequenos mundos e atacar e defender através do espaço. Pessoas no sexto nível do nível divino podem disparar e saltar através do espaço. Eles são capazes de se mover livremente e são onipresentes. A distância não é mais uma restrição para eles. Pessoas no sétimo nível do nível divino podem sentir e acelerar o tempo. Era uma pena que o Imperador Celestial do Abismo Místico tivesse alcançado apenas o sétimo nível do nível divino. Embora ele imaginasse que o oitavo e o nono níveis ainda estariam conectados ao controle do tempo, ele realmente não os havia alcançado. Então era, afinal, apenas um palpite. No entanto, o quinto, sexto e sétimo níveis ainda estavam muito distantes para Fan Xingjian. No momento, o método de cultivo para o primeiro nível do nível divino ainda era de grande ajuda. Subir de nível aos diferentes níveis do nível divino exigia que alguém passasse pelos seus de 9 camadas. Foi um teste extremo para a vontade marcial de alguém e, portanto, o cultivo para cada nível do nível divino exigia que a pessoa fortalecesse sua vontade marcial. No primeiro nível do nível divino, a vontade marcial de alguém se materializaria. Como era uma existência materializada, havia uma estrutura física. Era assim que, apesar de ambos serem carbono, cinzas de carvão e diamantes tinham níveis de resistência completamente diferentes. Portanto, aqueles no primeiro nível do nível divino precisariam praticar a condensação da forma de sua vontade marcial. Um exemplo seria o físico sagrado Yama do primeiro príncipe. Tendo condensado a vontade marcial, a pessoa ficaria muito mais forte, sendo assim capaz de passar pelo primeiro teste dos céus de 9 camadas, subindo para o segundo nível do nível divino.
Fan Xingjian fundiu a formação da espada com a habilidade do Eternal Sword Sanguineur. A formação de espada de erradicação celestial resultante tinha o poder de esmagar um especialista de nível divino de segundo nível. No entanto, sua vontade marcial e sua intenção de espada mortal ainda não eram poderosas o suficiente. Somente condensando em uma estrutura especial, o marcial se tornará cada vez mais forte. Então, seria possível até mesmo derrubar rios e mares, dominar o espaço e controlar o tempo. Os meios que o Imperador Celestial do Abismo Místico usou para condensar sua vontade marcial foi através da Senlu Six Heaven Sword. E a espada dos seus Senlu era a arma divina forjada imitando a forma da espada. No entanto, esse tipo de corpo de espada ainda não é perfeito. Portanto, o Imperador Celestial do Abismo Místico eventualmente ficou preso no sétimo nível do nível divino. Fan Xingjian pensou: minha proeza de batalha atual depende principalmente da formação da espada de erradicação celestial, a combinação entre o reino da espada e a formação da espada. Não há pressa em condensar minha vontade marcial por enquanto. É melhor primeiro coletar mais métodos de condensação, depois construir a base e expandir meu potencial. Depois de atingir o nível divino, a demonstração de poder da pessoa estava em um nível completamente diferente de antes. As 4 categorias, ou seja, a técnica de nutrição, a técnica de treinamento, a técnica de acumulação e a técnica de matar, já havia mudado completamente. As únicas que sobraram foram a técnica Killing, que era usada para atacar e matar inimigos, e a técnica Nurturing, que era usada para temperar a vontade marcial e aumentar o poder de alguém. A espada sem lua dos 6 céus do Imperador Celestial do Abismo Místico era um tipo de técnica de nutrição e a formação da espada de erradicação celestial de Fan Xingjian era um tipo de técnica de matar. Quanto à técnica de treinamento, e as ondas da técnica de acumulação e métodos de cultivo mental, eles pareciam não ser de muita ajuda devido ao fato de que a vontade do especialista de nível divino ultrapassava seus corpos físicos. Depois de atingir o nível divino, Fan Xingjian até sentiu que as emoções negativas que geralmente o afetavam foram completamente reprimidas por sua vontade marcial, e ele não estava mais sob seu domínio total. No nível divino, o corpo físico era apenas um suporte e a vontade marcial era a direção principal do cultivo. O foco principal do caminho de cultivo depois de atingir este estágio era aumentar o poder da vontade marcial de alguém e, então, combinando a técnica de matar com as habilidades adquiridas com cada nível crescente, continuar construindo a proeza de sua técnica de matar. Quanto às outras sementes especiais, as partículas físicas, a resistência do corpo, os órgãos etéricos e a regeneração do cérebro, elas já haviam se transformado no poder da vontade marcial através do processo de luta pelo nível divino. Fan Xingjian olhou para sua janela de estatísticas. Agora havia se transformado completamente nas janelas de estatísticas que apenas especialistas de nível divino poderiam ter. As especialidades, ondas e outros aspectos que ele tinha inicialmente, agora se foram. No entanto, agora havia mais um atributo de vontade marcial, nome, Fan Xingjian idade, 19 ocupação, Senhor da Espada Eterna nível, 30 força, 426 agilidade, 424 reação, 329 resistência, 310 flexibilidade, 309 vontade marcial, 800 habilidades/técnicas, proeza de espada, força de espada, nível 50 formação de espada de erradicação celestial, nível 54 espadas de erradicação celestial. O atributo vontade marcial representava o poder da vontade marcial de alguém. Os 800 pontos que representavam o poder da vontade marcial também significavam que alguém seria capaz de lidar com o mesmo grau de impacto no mundo físico de um cultivador com as estatísticas de força, agilidade, reação, resistência e flexibilidade de 800 pontos. Esta era a janela de estatísticas de um especialista em nível divino. Havia os 6 atributos, além de habilidades e técnicas.
O cultivo de um especialista de nível divino fortaleceria continuamente sua vontade marcial e aumentaria a proeza de suas habilidades e técnicas. Quanto aos seus corpos físicos, embora ser mais forte fosse uma vantagem, não afetaria as chances de subir de nível, mesmo que não conseguisse aumentar sua proeza física. Afinal, mesmo que os atributos físicos fossem úteis para as proezas de batalha, nesse nível, era difícil aumentar até mesmo um único ponto, em vez de melhorar sua vontade marcial. No entanto, o Eternal Sword Signeur para o qual Fan Xingjian havia feito a transição forneceu um poder incrível para o corpo físico. Ter incrementos de 100 pontos para cada um dos 5 atributos era verdadeiramente desafiador. A explosão de poder total de seu corpo físico e marcial aumentaria muito sua proeza de batalha. Fan Xingjian só recuperou os sentidos depois de cultivar até a manhã seguinte. Sua mente ainda estava cheia de métodos de cultivo para várias técnicas de espada e para cada nível do nível divino. Seus olhos brilhavam com um brilho estranho e ele mais uma vez olhou na direção da região de Xingguo. HMMM. É esse sentimento de novo. Parece que o primeiro príncipe ainda não desistiu. Os cantos dos lábios de Fan Xingjian se curvaram e com um único pensamento, as 4 espadas curtas de osso branco já haviam voado ao lado dele. Então, com um flash, ele apareceu a 10.000 metros de altura no céu. Com um único passo, a poderosa força de reação veio tremendo do espaço vazio. Enquanto isso, a intenção da espada mortal de Fan Xingjian abrangeu todo o seu corpo. Ele rasgou o céu, soltando uma série de sons explosivos enquanto voava em direção à região de Xingguo. Ao mesmo tempo, na montanha Minjuyun da região de Xingguo, onde ficava o santuário da lua cheia, luzes e cores preenchiam todo o lugar. A multidão parecia ocupada, com incontáveis grupos e carruagens. Toda a montanha Minjuyun estava em um clima festivo. Embora o casamento fosse em poucos dias, o grupo que estava a caminho para entregar os presentes de casamento já havia formado uma longa fila de mais de 10 li. Do pico da montanha até o sopé, um tapete vermelho escarlate foi estendido, e havia mesas e cadeiras para um banquete onde a comida era servida conforme os convidados chegavam sucessivamente. O casamento do primeiro príncipe com a neta de um dos 10 especialistas em nível divino, o Azul Sagrado Luar, foi um evento grandioso demais. Inúmeras influências correram para cá muito cedo, preparando-se para se juntar ao primeiro príncipe. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 616. Montanha Minjiu e um homem idoso olhou para a fila aparentemente interminável de carruagens e exclamou, TSK, TSK. Santuário da Lua Cheia e o primeiro príncipe. Este casamento é realmente extremamente luxuoso. Ele apontou para o ponto preto no céu e disse, olha. Essas são as 12 bestas infernais do trovão violeta do primeiro príncipe. TSK, TSK. Cada uma delas são feras ferozes de nível 29. Dizem que serão os que puxam a carruagem que recebe a noiva no dia do casamento. Nesse dia, as marionetes tenebrosas do santuário da lua cheia servirão de guarda. Nem o casamento de uma princesa teria tanto esplendor. Os poucos jovens atrás dele continuaram balançando a cabeça, revelando expressões de espanto e saudade. Um deles disse, mestre, o santuário da lua cheia é realmente rico. Temos em nosso Battle Hall. O homem idoso do Battle Hall disse com raiva, bem, é claro. De que lixo você está falando? O santuário da lua cheia tem uma história de várias centenas de anos e sempre foi uma influência de primeira linha na região de Xingguo. Nesta geração, eles são até apoiados pelo Blue Sacred Moonlight, um especialista em nível divino. Quanta riqueza eles extorquiram dos outros. Eles não seriam capazes de gastá-los todos, mesmo depois de várias centenas de gerações. Enquanto eles falavam, sons de trovões estrondosos ressoavam nos céus. Uma carruagem dourada escura cortou o ar, puxada por 6 enormes dragões vermelho-carmesim que pareciam estar envoltos por camadas de lava derretida. Eles voaram pelo céu e desceram em direção ao pico da montanha Minjui. O ancião do salão de batalha deu um suspiro frio e disse, Isso poderia ser a carruagem indestrutível do caminho antigo do inferno.
E aqueles 6 dragões? Eles são dragões colossais de lava. Não existem mais dragões no mundo dos milagres desde muito tempo atrás. Anteriormente, foi dito que o caminho antigo do inferno ainda tinha dragões com eles. Eu sempre pensei que era falso, mas parece que é verdade. Pensar que o Senhor do Abismo, mestre da seita do caminho antigo do inferno, deu a carruagem indestrutível e os dragões colossais de lava ao primeiro príncipe. Parece que está gravado em pedra que o primeiro príncipe será o único a herdar o império. Os discípulos atrás do homem idoso, ou melhor, todos na montanha Minjiui, estavam observando a carruagem e os dragões colossais no céu, olhando para seu poder majestoso e aura surpreendente. Inúmeros animais tremiam com o prestígio e a pressão que os 6 dragões colossais exalavam. Foi somente depois que a carruagem pousou no pico da montanha que o sentimento se dissipou gradualmente. Um dos discípulos do ancião disse: é assim que um verdadeiro homem deve ser. Se eu conseguir 10% do que o primeiro príncipe tem nesta vida, ficarei satisfeito. Nesta geração, o primeiro príncipe é realmente como o sol ao meio-dia, a pessoa mais forte. Outro discípulo disse: Fan Xingjian também é incrível. Ele matou o imortal Xia e dissolveu 8 dragão carmesim direcional com uma única palavra. Seu prestígio é incomparável e não acho que ele seja pior em comparação com o primeiro príncipe. O homem idoso do Battle Hall balançou a cabeça. Fan Xingjian ainda está um pouco pior do que o primeiro príncipe. Quando seus discípulos se viraram para olhar para ele, o homem idoso murmurou: a fundação de Fan Xingjian é muito fraca. Já é uma grande sorte para ele ser capaz de derrotar Xia e atingir o nível divino. No entanto, não há nenhum nível divino. Especialistas o apoiando, e ele não tem nenhum legado de nível divino. Como ele vai se comparar com o primeiro príncipe? O primeiro príncipe tem o rei e o senhor do abismo apoiando-o. Estamos falando do antigo caminho do inferno e de todo o império. Ele tem recursos infinitos e uma influência avassaladora. As artes marciais que ele herdou também são uma com meios de cultivo para vários níveis do nível divino. Tal acúmulo e apoio são os mais aterrorizantes. Não olhe apenas como Fan Xingjian está avançando tão rapidamente agora. Em mais 1 a 2 anos, no máximo, ele será superado pelo primeiro príncipe. Em outros 3 a 4 anos, ele não será páreo para o primeiro príncipe em tudo. Uma pequena seita envia um gênio que obtém uma grande vantagem no início. O gênio acaba sendo superado pelos discípulos de grandes e respeitáveis seitas. Já vi muitos casos em que este último foi bem preparado no início e ganhando grande sucesso em um momento posterior. Deixando de lado a comoção entre as pessoas na montanha Minjiu e depois que a carruagem indestrutível pousou, o primeiro príncipe desceu lentamente. Sua disposição era rígida, fazendo com que todos ao seu redor nem ousassem respirar com muita força. O primeiro príncipe seguiu um atendente até uma sala privada e abriu a porta para entrar. Então ele viu mais de 10 cavaleiros com aparências variadas. Havia alguns que pareciam valentes e outros que pareciam reservados, junto com alguns de aparência comum. Estavam todos sentados. Os posicionados nos assentos mais honrados eram um homem idoso careca com uma longa barba e uma senhora casada equilibrada e digna, com pele clara, longos cabelos negros como breu, que usava traje palaciano. O idoso careca tinha uma longa cicatriz no alto da cabeça e sua barba era tão longa que se arrastava pelo chão. Ele era o chefe do clã anterior do clã Tiamen, o leão enfurecido. Quanto àquela digna senhora casada de pele clara com longos cabelos negros que pareciam ser apenas de meia-idade, ela era na verdade o azul sagrado luar, uma especialista em nível divino cuja idade era superior a 100 anos. Um especialista de nível divino seria capaz de controlar livremente seu corpo físico, mudando casualmente suas aparências. A razão pela qual os dois mantiveram suas aparências originais foi apenas por hábito. O leão enfurecido levantou a cabeça com a aparição do primeiro príncipe, dizendo: eu não esperava que o Senhor do Abismo lhe desse nem mesmo a carruagem indestrutível. Parece que com sua geração, a família real Krieg vai deixar você ser ambos o mestre da seita e o rei simultaneamente.
O primeiro príncipe não respondeu esta pergunta, mas apenas disse: as habilidades de Fan Xingjian não devem ser subestimadas. Como estão os preparativos de todos? Ao ouvir a pergunta do primeiro príncipe, uma pitada de impaciência brilhou no rosto do azul sagrado luar. Ele é apenas um caipira do interior. Você está insinuando que não seremos capazes de lidar com ele mesmo com nós três unindo forças. Ele não acabou de matar um Xia. Embora aquele pobre garoto tenha atingido o segundo nível do nível divino, sua forma de condensar sua vontade marcial foi autocriada e extremamente fraca. Como ele pode ser comparado com nossos legados? Não é grande coisa para Fan Xingjian ser capaz de matar Xia. A Blue Sacred Moonlight era uma experiente especialista em nível divino no Império, e ela dominou o mundo, matando inúmeros especialistas e gênios. Ela era uma pessoa que valorizava muito o passado, a herança de sangue e os legados. Não importa o quão incrível Fan Xingjian fosse, ele seria apenas um caipira para ela. Embora ele fosse capaz de fazer um nome para si mesmo, ele não conseguiria muito no final. No entanto, o leão enfurecido disse: ele pode matar um especialista de nível divino de segundo nível, então ainda devemos ter cuidado. Se ele tiver a chance de se esconder e ficar mais forte, e então vir buscar vingança de nossos clãs ou seitas, seria um grande problema. O luar sagrado azul assentiu calmamente. Se eu não estava preocupado que este rapaz iria lidar com meu discípulo, eu não poderia me incomodar em unir forças com vocês dois. O primeiro príncipe franziu a testa, mas ainda não resistiu a falar. Sênior, aquele Fan Xingjian não tem apenas um talento extraordinário. Seu domínio das artes da espada também é de primeira. É provável que nenhum de nós seja páreo para ele se o enfrentarmos sozinhos, por isso temos que unir forças. E já que estamos agindo, devemos ter certeza de matá-lo. É melhor para nós fazermos tudo e levarmos isso a sério. Fan Xingjian não é tão simples. O Blue Sacred Moonlight sorriu friamente com uma expressão arrogante. George, pensar que você é alguém que persegue um estado de domínio. Você nem mesmo herdou 30% do ar de domínio de seu pai. Enquanto ela falava, seu corpo se estilhaçou abruptamente e, quando ela apareceu novamente, já estava atrás de George. As pálpebras do leão enfurecido se contraíram ferozmente. Segundo nível do nível divino. Qual é o segundo nível do nível divino? O luar sagrado azul disse calmamente. Embora velhos como nós, que atingiram o nível divino há muito tempo, não tenham conseguido progredir mais sem a metamorfose do mundo, você realmente acha que não temos feito nada? Nosso acúmulo não é algo que você possa imaginar. George, seu pai e o Senhor do Abismo acumularam riquezas do mundo por meios injustos, reunindo os recursos de todo o Império. Eles leram os manuais secretos de inúmeras facções e também têm inúmeros gênios que os ajudam a conduzir estudos em artes marciais. Eles até têm os legados de São Adão e podem ser considerados descendentes nobres. Se não fosse por todos eles, você acha que eu deixaria Lan Yu se casar com você? Agora que a metamorfose do mundo está aqui e os seus de 9 camadas se formaram, depois de tantos anos de acumulação, seu pai e tio melhorariam naturalmente aos trancos e barrancos. Eles podem até ter começado a lutar pelo terceiro ou quarto nível do nível divino. Quanto à Igreja da Verdade Universal, os poucos reis guardiões definitivamente teriam atingido o segundo nível. Esses poucos santos também ganharam acúmulo por várias décadas e são realmente insondáveis. Eles podem até atingir o quinto nível do nível divino. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.